Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu quero trazer aqui uma lição sobre 7 características de Jó. Bom, existem muitas características de Jó, mas eu quero falar sobre 7. Mas antes de eu falar sobre 7 características, eu quero que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Jó, capítulo 22, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer: se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. A palavra de Deus está falando, se você projetar, se você criar algo, será bem sucedido, e a luz sim pode brilhar em seus caminhos. Ou seja, qual é a primeira característica de Jó? A primeira característica de Jó é que Jó era um homem de oração. Jó era um homem de oração. Todas as vezes que os filhos de Jó se juntavam com as suas filhas para fazer festa, porque Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, então eles se juntavam para fazer festa na casa das filhas. Eles tinham esse diálogo de se ajuntar e de fazer uma festa, de comemorar. E toda vez que os filhos de Jó comemoravam em alguma festa, em casa dos seus irmãos, das suas irmãs, Jó pensava em seu coração: será que meus filhos pecaram contra Deus? Então Jó oferecia um holocausto e orava ao Senhor, pedindo perdão pela vida dos seus filhos. Jó tinha uma vida de oração. Isso que me chama a atenção. Esta é a primeira característica de um homem de Deus: ter uma vida de oração. A segunda característica de Jó é a sua fé. Ele não deixou a sua fé ser abalada em meio às perdas. E você sabe que Jó era o homem mais rico do Oriente, você sabe que Jó era um homem próspero, e de repente aconteceu muitas coisas na vida de Jó, que Jó perdeu tudo que tinha. Mas ele não deixou que, através das suas perdas, a sua fé fosse abalada. A terceira característica de Jó é: ele era um homem perseverante. Em meio aos acontecimentos, ele continuou perseverando. A perseverança te leva à perfeição. A perseverança te leva à perfeição. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, mas você precisa saber realmente o que você quer para a sua vida. Qual é o propósito que você quer fazer com Deus? Em meio essa perseverança, essa caminhada, você vai encontrar no meio desta caminhada, ao longo desta caminhada, pedras no meio do caminho, muros que você vai ter que pular, rios que você vai ter que nadar. Mas em momento algum, perca a fé. Em momento algum, perca as esperanças, porque Deus é com você. E para viver o propósito, tem que passar pelo processo. Jó passou pelo processo. O processo foi dolorido, mas Jó venceu. A quarta característica de Jó: ele sabia que Deus estava com ele e que tudo estava no controle de Deus. Lá em Jó 19, 25, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó está afirmando que o Senhor vai se levantar. Essa situação vai passar. Esse cativeiro vai ter que mudar, porque a fé é a convicção das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Já está afirmando: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. E você viu a mudança. Lá em Jó 42, versículo 10, você vai ver que Jó estava orando pelos seus amigos e Deus muda o cativeiro de Jó. A vida de oração de Jó revela quem era Jó. Começamos pela primeira característica, vida de oração. Segunda característica de Jó, um homem de fé.
Terceira característica de Jó, um homem perseverante. A quarta característica de Jó, ele entendeu que o Senhor estava no controle de tudo. Jó é um homem que reconheceu que Deus estava no controle de tudo. E quando nós temos essa certeza, essa convicção que Deus está no controle de tudo, a gente descansa o nosso coração, a gente fica tranquilo, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Amém? A quinta característica de Jó. Jó, ele entendeu que tudo pertence ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecer que nós não temos nada. Tudo que temos pertence ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Isso significa que eu e você pertencemos ao Senhor. A nossa vida pertence a Ele. O ar que respiramos é Ele que nos dá. Ou seja, quando nós partimos dessa vida para outra, nós vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. Então, valoriza aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Se Deus colocou o ministério, faça a obra do Senhor. Se Deus colocou para você evangelizar, evangeliza, fala de Jesus para alguém. Se Deus te deu o dom de evangelizar, evangeliza. Se é o dom de louvar, louva. Se é o dom de pregar, pregue. Qual seja o dom que Deus te deu. Se é o dom de cura, ore pelas pessoas enfermas. Todos foram... A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas faça com perfeição. Está fazendo um pouquinho todos os dias, mas faça com perfeição. Faça com amor, faça com zelo, faça para Deus, não para o homem. Amém? A sexta característica de Jó. Jó, ele é um homem sábio em suas palavras. Quando a mulher manda ele amaldiçoar o Deus dele morrer, ela está sendo tola. Mas Jó, como é um homem sábio em suas palavras, ele repreende a mulher. Como falas como uma louca, Deus tem nos abençoado tanto. Ou seja, aquela situação que Jó estava passando era apenas um momento. Existem na nossa vida situações que nós passamos que é apenas um momento. E Deus, ao piscar de olhos, Deus pode mudar o cativeiro. Deus pode mudar essa situação, essa doença pode sair. Essa pessoa pode voltar a enxergar. Esse enfermo pode voltar a andar. Esse casamento pode ser restaurado. Esse filho pode voltar para os caminhos do Senhor. O teu esposo pode voltar para os caminhos do Senhor. A tua esposa pode voltar para os caminhos do Senhor. Deus pode alcançar a tua família. É questão de tempo. Deus está no controle de tudo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Para nós finalizar, eu quero falar sobre a sétima característica de Jó. Ele é um homem reto e temente a Deus, porque se desviava do mal. Você vê que quando o diabo vai questionar a Deus a respeito de Jó, só abençoa Jó porque Jó é próspero. Tira tudo dele para ver se ele não vai te abandonar. Ou seja, Deus permitiu que Satanás mexesse nas finanças de Jó. Deus permitiu que Jó ficasse doente. Deus permitiu que os filhos de Jó fossem mortos. Mas Deus falou para Satanás: só não toca na vida dele, mas deixa ele vivo. Então foi um processo difícil, doloroso para Jó. Mas no final, Deus restituiu tudo novo, em dobro. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. Deus, ele restitui. Deus, ele transforma. Deus, ele muda. Assim como ele mudou o cativeiro de Jó, ele pode mudar o seu também. Eu não sei o que você está passando, mas se você estiver passando algum processo, Deus está no controle desse processo. Se você estiver precisando de uma causa, de uma resposta de Deus, Deus está no controle disso aí. Continue orando, perseverando, buscando a presença de Deus, porque no tempo certo Deus vai entrar com providência e vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas poderem estar assistindo esse vídeo e ser abençoada assim como você foi abençoada. Amém? Fique na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.